A importância da fé, esta é a lição número 11 da classe de adolescentes. Para esta aula, os índices sugeridos são 126, 186 e 610. Qual é de fato a importância da fé? E o que é fé na prática? Você sabe? Vamos descobrir. Hoje trataremos de um tema que é muitas vezes, que muitas vezes é ignorado: a fé. Alguns zombam daqueles que acreditam que há um Deus no céu e vivem para obedecê-lo. A fé, ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Mas como fazer para de fato viver pela fé? Muitas vezes nós queremos uma confirmação de Deus. Por exemplo, você está em um projeto, quer fazer uma coisa e pede confirmação ao Senhor. Isso não é fé. Se você tivesse realmente fé, você faria o projeto porque você saberia ou você tem fé de que Deus está no negócio, que você vai agradar a Deus assim. É claro que muitas vezes, dependendo das circunstâncias, né, até mesmo dos projetos, até porque a Bíblia nos orienta que nossos projetos precisam ser colocados na mão do Senhor, nós devemos de fato pedir uma confirmação. Mas o que eu digo é que muitas vezes o que o Senhor Deus quer é que você mostre para Ele com obras, com atitudes, que de fato você confia no Senhor, que você está fazendo algo para o Senhor. E nesse sentido, né, muitas vezes as pessoas acreditam, nós que cremos que existe um Deus que criou os céus e a terra, muitas vezes as pessoas zombam de nós. Por quê? Porque eles acreditam, ou melhor, eles ignoram a fé, na verdade, eles ignoram a fé. Acham que a fé é algo sem nenhum valor. E muitas vezes, até mesmo na igreja, esse tema de fé está sendo ignorado. Por quê? Porque hoje um dos grandes, ou talvez o grande problema da fé, o grande desafio, o grande problema, o que realmente faz com que a fé não funcione hoje, acredite, é o recurso. Quanto mais recurso nós temos, menos fé possuímos. Por quê? Porque, por exemplo, se você está com uma enfermidade, e aqui eu não vou dizer para você não ir ao médico, muito pelo contrário, você precisa ir ao médico para se consultar, fazer exames e tudo mais. Antes, quando não existia médico, ou na verdade o médico sempre existiu, mas quando era mais escasso, o que nós tínhamos? Deus era o nosso único recurso. Então nós orávamos ao Senhor e crendo que nós iríamos ser curados, e de fato éramos curados. Eu me lembro quando eu tinha cerca de 15 anos, olha como são as coisas. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu sempre acreditei, sempre confiei no Senhor. E foi um domingo, eu acordei e eu falei para minha mãe assim: peça oração lá na escola dominical porque Deus vai me curar hoje. E de fato Deus me curou naquele dia. Quando minha mãe voltou da escola dominical, eu estava curado, e algo foi tão extraordinário que nem eu percebi que eu estava curado. Depois que comecei a observar, engraçado, tem alguma coisa errada comigo. Eu falei, aí que eu me dei conta que Deus havia me curado. Então é importante que nós venhamos de fato ter fé, mas quanto mais recursos nós temos, menos fé possuímos. Naquela época eu não tinha condição, por exemplo, de pagar um médico, como hoje também não tenho, mas hoje é muito mais fácil. Então, quando as pessoas hoje têm muito recurso, têm, por exemplo, vai fazer algo para o Senhor, hoje temos a internet para ajudar, a rede social para ajudar os amigos, para chamar os amigos. Então, nós não temos mais fé, nós não precisamos, vamos assim dizer, né, de fé para fazer com que a igreja encha, que as pessoas venham para a casa do Senhor. Por quê? Porque nós somos chamados pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, Facebook, enfim. Então nós somos muito comunicáveis hoje, não era outrora. Então, talvez não, tenho certeza. O recurso, quanto mais recurso nós temos, menos fé possuímos. Vou te dar um outro exemplo. Quando eu era garoto, eu observava que os crentes, né, os homens, sempre vinham para a igreja com aquelas bicicletas barra forte, geralmente vermelha, né? E muitas vezes a igreja ficava lotada com aquelas bicicletas. Hoje,
o povo tem carro, os irmãos têm carro, mas não vêm mais à igreja. Eles preferem ir para shopping, para outros lugares. Eu não estou dizendo também que não possa ir. Eu quero dizer que, pelo fato de hoje ter carro, então eu não vou à igreja, eu vou para outro lugar. Então, essa questão da fé é muitas vezes ignorada na igreja por conta disso, porque hoje nós temos recursos demais. Então, hoje meio que parece que nós não precisamos ter fé no Senhor, porque tudo que nós precisamos está bem diante de nós. Mas isso é um erro, porque nós continuamos dependendo do Senhor. O que é fé? Uma certeza. Ela é a plena confiança de que Deus está no controle de tudo. Pela fé, cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Por ela, temos a absoluta confiança nas providências do Pai. Veja aqui a questão do que é fé, que está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Confiança que Deus está no controle de tudo. Quando você está fazendo algo, você sabe que Deus está no controle. Você tem aquela fé de que, fato, Deus vai fazer as coisas acontecerem, porque tudo está debaixo do seu controle. Deus está controlando tudo. Deus tem tudo na palma da sua mão. Nós também cremos também que a palavra de Deus é a verdadeira. Ela é verdadeira. E é muito importante esse ponto, porque quantas vezes as pessoas hoje querem a todo custo desmerecer a palavra de Deus. É o único livro do mundo que as pessoas tentam desmerecer. Por quê? Porque ele é transformador de vidas. O adversário impõe na mente das pessoas para acabar com a palavra. E por que o adversário faz tanto isso? Porque ele sabe que quanto mais as pessoas crerem na palavra, mais elas serão salvas. Como diz lá aos Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, se não tiver palavra, não gera fé na pessoa. Então, nós somos salvos hoje porque nós cremos na palavra. Então, o adversário faz tudo para fazer com que as pessoas, ao menos, duvidem da palavra. Temos também absoluta confiança nas providências do Pai. Sim, Deus vai sempre providenciar aquilo que nós necessitamos. Ainda que muitas vezes ele faz com que nós passamos por aperto, né? Como diz Abacuque 3,17, né? Ainda que a figueira não floresça, em alguns momentos da nossa vida nós passaremos apertos, né? De falta de alimento, por exemplo, falta de recurso. E é por isso, para essa questão do recurso, é por isso que o deserto continua sendo a melhor escola para o cristão. Por quê? Porque no deserto não há recurso absolutamente nenhum. O único recurso que tem no deserto é o Senhor. Então, quando nós temos Deus como nosso único recurso, não nos resta outra alternativa senão confiar em Deus, ter fé no Senhor. E porque nós temos fé no Senhor enquanto nós estamos no deserto, aí é que o milagre acontece. É porque estamos no deserto? Não, é porque nós estamos confiando no Senhor. Se você está no deserto, você crê no Senhor, e quando você sair do deserto, você continuar confiando no Senhor, você verá que a sua vida vai continuar sendo uma vida de milagres. Por quê? Porque o que faz o milagre acontecer é a nossa fé. A nossa fé no Senhor. Crer que realmente o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E Ele sempre vai providenciar aquilo que nós necessitamos, desde que nós tenhamos fé no Pai. Uma segurança no caminho. A fé não é um absurdo. Ela não é um sinal de falta de inteligência ou razão. Ao contrário, como afirma um grande teólogo, é impossível crer sem pensar. Entretanto, a fé é maior que a razão. E justamente por isso, para alguns, ela pode parecer loucura. Bom, para você crer no Senhor, você precisa pensar, você precisa raciocinar. Então, quando você tem fé, na verdade, é um sinal de que você é inteligente. Para crer, precisa ter inteligência. Olha que algo extraordinário. E é uma inteligência diferente. Não é a pessoa que sabe ler ou escrever. É uma pessoa doutorada. Não é isso. É uma inteligência que vem do alto. É quando Deus revela a nós. Então, quando nós realmente cremos no Senhor, é um sinal de inteligência. Por quê? Porque o Senhor colocou em nós essa inteligência. E por que eu digo essa inteligência da parte do Senhor? Porque quantas pessoas que você conhece que não sabem ler e nem escrever, mas tem uma inteligência, tem uma fé extraordinária no Senhor.
Por quê? Porque a inteligência nesse sentido não é daquela pessoa que tem muito estudo. E eu não estou falando aqui para você não estudar. Eu estou falando aqui que não é para a gente se apegar a essas questões humanas. A fé é uma questão sobrenatural. Entretanto, a fé é maior do que a razão. Na verdade, em alguns casos específicos, para ter fé, nós precisamos aparentemente ser loucos. Há coisas que são loucuras. Quando vemos, por exemplo, lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 20, fala lá sobre Josafá. Deus fez algo extraordinário. O que Deus mandou fazer? Estava vendo nações contra Judá e Josafá, que era rei, ele começou a orar ao Senhor. E Deus deu uma estratégia para Josafá. E qual era essa estratégia? Ele pegar os músicos, né, as pessoas dos tocadores, né, os instrumentistas, e colocarem na frente do exército e os soldados virem atrás dos músicos. Isso é loucura. Se você vai para uma batalha bélica, o que você vai fazer é o quê? É colocar as pessoas que têm arma na frente. Eles que vão pelejar. Você não vai para a guerra com músico. Como é que você vai matar alguém, por exemplo, com uma guitarra, com uma bateria, trazendo aqui para os nossos dias? Mas o que aconteceu lá? Olha como a fé parece uma loucura. E de fato, ela é uma loucura em alguns casos, como é o caso. Quando Josafá chegou com Judá, junto das nações que iam contra Judá, o que aconteceu? Uma nação foi contra a outra, uma matou a outra matou a uma, e Judá não precisou levantar uma espada. Por quê? Porque estavam louvando ao Senhor. Olha o poder da música, né? O poder do louvor. Então veja que nesse sentido, a fé aqui é uma questão de loucura. Por quê? Porque ninguém faria isso. Então muitas vezes o que Deus requer de nós é um ato de loucura. Lembra de Abraão? Olha a loucura, sacrificar o filho. Mas não foi isso que Deus pediu para ele fazer, e foi o que ele fez. Ele foi lá e ia fazer mesmo. Ele só não fez porque o anjo bradou e não permitiu. Então a fé muitas vezes ela é realmente sinônimo de loucura, porque ela parece não ter razão. E é por esta razão dela não parecer ter razão que as pessoas não têm fé. Porque muitas vezes a razão vai contrariar o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso entendimento. Por que a fé é importante? A salvação é pela fé. Jesus Cristo pagou com a própria vida a nossa dívida com Deus. E quando o aceitamos pela fé, somos salvos. Por que é importante ter fé? Porque se nós não tivermos fé, nós não temos salvação. Sem fé em Jesus, não temos salvação. E é por isso, né, que há, de fato, a importância da fé. A fé é importante porque sem fé nós não temos salvação. Porque Efésios 2, 8 e 9 nos diz exatamente isso. Que a nossa salvação é vir pela graça, pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a fé é importante porque sem fé nós não agradamos a Deus e sem fé nós não temos salvação. A fé nos impulsiona ao bem. A fé nos leva a fazer coisas boas, como, por exemplo, orar, ler a Bíblia, falar a verdade, buscar a justiça e ser bondoso com o próximo. Assim, a fé e as boas ações caminham de mãos dadas. É através das obras, na verdade, que nós demonstramos a nossa fé. Como é isso? Como é isso na prática? A fé nos impulsiona a fazer o bem. Se você tem fé, eu acabei de dizer, Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não é pelas obras. As obras não salvam ninguém, mas a pessoa salva pratica boas obras. Então, por que praticam boas obras? Porque elas têm fé. Elas têm fé que aquilo que está fazendo é para a glória do nome do Senhor. Então, elas mostram com que, através de atitudes, que de fato elas têm fé. Quando vamos, por exemplo, orar, ler a Bíblia, por exemplo, falar a verdade, nós estamos fazendo isso por fé. A buscar a justiça e ser bondoso com o próximo. E é aqui que eu quero me ater. Ser bom com o próximo. Por que você vai ser bom com o próximo? Porque você é uma pessoa salva.
porque a sua fé ela é medida pelas suas atitudes e não pelo seu discurso. Você pode dizer que é a pessoa que mais tem fé no mundo. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé, que ninguém no mundo tem mais fé do que eu. Mas as suas obras não diz isso. As suas obras, na verdade, que você não tem nenhuma. Então, se você não tem nenhuma obra, como é que você pode dizer que você tem fé? A fé, ela nos impulsiona a fazer. A fé nos move a fazer algo. Né? A fé nos move a ler a palavra, a orar, a ser bondoso, a estender a mão ao necessitado. Então, por aí as pessoas conseguem compreender, porque a pessoa do mundo não vai ver que você é uma pessoa de fé porque você fala. As pessoas do mundo verão que você tem fé pelas suas atitudes. Você ajuda o próximo. Você não permite a injustiça. Você você tem atitudes que de fato Deus está na sua vida. Então, quando nós de fato queremos demonstrar fé, não é com palavras, é com obras. As nossas obras demonstram que de fato nós somos de fato pessoas da parte do Senhor e cremos no Senhor. A fé nos conduz ao futuro. Além de tudo isso, a fé em Deus nos leva para lugares altos na vida cristã. Ela é o portão para o futuro. O que seria de Abraão, Moisés, Davi e Paulo sem a fé? Resposta: seriam homens que nunca experimentariam o melhor de Deus. Quer experimentar o melhor de Deus? Tenha fé no Senhor. Tenha fé a ponto de que realmente colocar a sua obra em prática. Eu me lembro que em 2001, dia 13 de julho de 2001, para ser mais exato, aconteceu um caso curioso na minha igreja. Nós estávamos construindo o templo e o templo estava sem cobertura, estava completamente limpo, não tinha nada, não tinha uma telha lá. E era um dia que era culto de mocidade e na época eu era líder do departamento. E nós estávamos sem som. Eu peguei o meu aparelho de som, que na época era um aparelho top, como diz o povo aí, era um aparelho muito bom, e eu consegui realizar o culto com aquele aparelho de som. Aí você fala, mas o que tem a ver a fé que eu não estou entendendo? Eu vou te falar agora. Naquela noite, tinha armado uma tempestade e dava para ver que ia chover muito. E um dos obreiros chegou para mim e disse assim, é melhor você cobrir esse som aí, levar esse som aí, cara, porque essa chuva vai queimar o teu som. Então vai chover não. Mas vai chover assim, olha as nuvens como é que tá. Eu olhei o céu com as nuvens negras. Eu falei, não vai chover não. Só vai chover hoje depois que o culto acabar. No entanto, aquele som que eu estava ali, ele estava um som praticamente novo. Ele tinha pouco tempo de uso e na época ele era um som caro, né? Na época eu tinha uma situação financeira um pouquinho melhor, poderia comprar um sonzinho um pouquinho melhor. No entanto, se chovesse, o meu som já era, ia ser perda total. O que acontece? Eu deixei o som lá, fizemos o culto, realizamos o culto, Deus operou maravilhas no culto. Depois que o culto acabou, eu tranquilamente peguei o aparelho de som e levei para casa. Quando eu coloquei o aparelho de som em cima do sofá, a água desceu. Mas choveu muito, mas choveu demais. E por que isso aconteceu? Fé. A minha fé é provada pela minha atitude. Se eu falasse que eu tenho fé, que não vai chover, mas se eu cobrisse o som ou levasse o som para casa, mostraria o quê? Que eu não tenho fé. Porque se eu tivesse fé de verdade, eu deixaria o som lá. Porque eu tinha certeza que não ia chover. E foi exatamente isso. Eu tinha certeza que não ia chover e não choveu enquanto eu não coloquei o som dentro de casa. Então, isso é fé. Por exemplo, as meninas, às vezes, não sei se é o caso da sua igreja, né? Algumas igrejas podem, outras não podem, não vou entrar nesse mérito. Mas algumas igrejas, por exemplo, que permitem maquiagem, as meninas olham para o tempo e falam assim, eu vou levar uma sombrinha, porque vai que chove, né? E vai acabar com a minha maquiagem. Isso é falta de fé, porque se ela tivesse fé de verdade, não vai chover não. Mas vai acabar com a sua maquiagem? Não vai acabar com a minha maquiagem, porque não vai chover. Ser uma pessoa firme. Então, a fé ela tem a ver com atitudes e não com discurso. A fé nos conduz ao futuro. Esse aqui eu estava falando sobre agora, né? Sobre a questão de Abraão, Moisés. Na verdade, voltando aqui o fio da meada, o que seriam desses homens, e também, por que não dizer das mulheres, sem a fé? Para você ter um legado como Abraão, Davi, que deixou o seu legado, é claro, o seu legado vai ser diferente, que cada um tem um legado diferente,
Você precisa ter fé com atitudes. Se Deus mandar você fazer, você vai fazer? Tem certeza? Você verdadeiramente, quando Deus mandar você fazer, você realmente vai ter fé com atitude? Ou vai ter fé somente de discurso? Mais uma vez, a fé, ela é medida pela obra e não pelo discurso. Então, se Abraão, por exemplo, não tivesse saído da sua terra, ele não seria um pai de uma grande nação. Se Moisés não tivesse ali feito o que tinha que fazer ali no povo do Egito, ele não seria o legislador de Israel. Davi não seria o segundo homem, um homem segundo o coração de Deus, caso não tivesse crido no Senhor. Então, Paulo não teria sido o homem que foi se não tivesse crido no Senhor. Então, crido e ter atitude, porque não basta somente crer no Senhor, nós temos que ter atitude. E é isso que você, adolescente, você precisa ter. Atitude. Ah, mas eu sou só adolescente. Então, Davi, quando matou Golias, ele tinha só 17 anos. Ou seja, ele era um adolescente. Então, não tem desculpa para você não. Se Deus mandou você fazer, faça. Desenvolvendo a fé. Fé versus sentimentos. Aqui o negócio vai ficar um pouco estreito. É muito comum que em algum momento da caminhada cristã surjam dúvidas e incertezas. Isso pode acontecer porque o ser humano tende a se mover pelos sentimentos e por isso tem a necessidade de sentir alguma sensação para confirmar a sua fé. Sentimento. Dá um exemplo aqui prático. Se uma pessoa gosta de uma outra pessoa e tem essa questão de confirmação de Senhor, mas eu não tenho fé que Deus vai confirmar, mas eu gosto muito dessa pessoa. Aí tem outro problema que quando uma pessoa gosta de uma outra pessoa, aí vem de repente, brota alguém de algum lugar dizendo que é de Deus, aí pronto, né? É de Deus sim, e acaba tendo problemas. Na nossa caminhada vai sempre haverá dúvidas e incertezas, isso é natural. Você é adolescente hoje, você tem algumas dúvidas, algumas incertezas. Eu vou te dizer que quando você for adulto, você também terá dúvidas e incertezas, é natural. Porque existem algumas situações da nossa vida que é muito complexo de viver, é muito complicado de compreender até. Lembra de Jó? A situação de Jó. Como explicar a situação de Jó? Como ele iria entender o que ele estava passando, por que ele estava passando o processo daquele? Então, muitas vezes, você vai colher aquilo que você não plantou. Por quê? Porque Deus vai te ensinar algo naquilo ali. Então, muitas vezes, as pessoas têm a necessidade de sentir essa sensação para confirmar a fé. Ela tem que sentir alguma coisa, por exemplo, eu tenho fé. Por que você tem fé? Porque naquele momento eu tive um sentimento bom, eu senti meu coração palpitar, eu senti isso, eu senti aquilo. Mas a fé não é isso. A fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé, mais uma vez, é uma atitude, né? Eu vou ler aqui para você, aos Hebreus, capítulo 11, já entrou aqui na boa, versículo 1. Olha o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, como é que você vai crer naquilo que você não está vendo? Então, a fé, ela não é um sentimento. Né? Um sentimento, você pode sentir aquele sentimento para uma outra pessoa, mas e a fé? A fé, você não vê o Senhor. Como é que você vai crer no Senhor? Então, é por essas razões, por essas questões, que a fé, ela é meio que, parece que é contra a razão, mas a fé, ela é fundamentada na inteligência. Então, se você tem fé, é porque você tem inteligência. E por que você tem fé? Você tem fé no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, vamos dizer aqui, Jesus é a rocha, Ele é a rocha, então você pode estar firme na rocha, porque certamente o Senhor fará coisas extraordinárias. Portanto, tenha cuidado com teus sentimentos para testar a sua fé. A sua fé, ela não é medida pelos sentimentos que você tem por alguém, ou os sentimentos que você não tenha por alguém. A fé, ela é medida por atitudes. Crescendo na fé. Assim, da mesma forma que uma semente de mostarda cresce, nossa fé também deve crescer. Aqui é uma questão muito curiosa, que as pessoas falam muito, que nós devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, o que não é verdade. Né? O texto não fala isso, o texto diz que você tem que ter fé como um grão de mostarda. Como é que é isso? Qual a diferença de tamanho para como? Tamanho é do tamanho, é quantitativo. E como? Como é parecido, é semelhante. E como é que é o grão de mostarda? O grão de mostarda, ele era um grão de mostarda muito pequeno, e aqui no Brasil, o grão de mostarda que Jesus se referia é diferente da mostarda ou da hortaliça que nós temos aqui no Brasil, é diferente.
O grão de mostarda lá de Israel é um grão pequeno. Lá em Israel, inclusive, quando alguém tem algo muito pequeno, por exemplo, a pessoa abriu um negócio, o negócio dele é pequeno, eles costumam dizer o seguinte: aquele negócio é pequeno como um grão de mostarda, para dizer que o negócio é muito pequeno. Quando a pessoa é pequena, por exemplo, as pessoas falam: aquela pessoa é pequena igual um grão de mostarda, quer dizer que é uma pessoa muito pequena. Mas o que eu quero te dizer aqui, o grão de mostarda ele é muito pequeno, mas quando ele é colocado no chão e ele nasce, ele vai crescendo até o ponto de chegar a uma árvore de 4 metros de altura, e os ninhos e os pássaros chegam para fazer ninho nela, nessa árvore. O que Jesus estava falando? A sua fé ela tem que ser crescida a cada dia. A cada dia você precisa aumentar a sua fé. Você tem uma fé hoje, amanhã ela vai ser um pouquinho maior, e depois vai ser um pouquinho maior, a cada dia que passa. É isso que Jesus estava falando. E não dizendo que nossa fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. O que Jesus estava falando tem que ser como um grão de mostarda. Como é isso? Crescendo a cada dia. Lembra que eu te falei lá no início? Que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais firme ele fica. É exatamente isso. Quanto mais você exercita a sua fé, mais firme você fica na fé, mais consolidada na fé você tem, mais uma pessoa de fé você é. Então, muitas vezes é importante que nós venhamos compreender que a fé ela é um processo, que nós temos uma fé hoje e ela vai crescendo. E como é que eu faço para a minha fé crescer? Lendo a palavra e crendo que a palavra de Deus ela é verdadeira. Conclusão. Aprendemos hoje sobre a importância da fé para a nossa vida. Através dela compreendemos que Jesus nos ama, morreu por nós e um dia voltará a fim de nos levar para junto dele para sempre. Então a fé também olha para o futuro, ou seja, nós, como temos fé no Senhor, cremos no Senhor, ainda que as pessoas zombem de nós, nós sabemos, temos fé que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nós subiremos com a igreja de Cristo para as mansões celestiais. Então nós cremos, né? Então a fé ela nos leva também para o futuro, nesse caso para a eternidade. E por que nós estaremos com o Senhor na eternidade? Porque nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário por nós, ainda que nós somos pecadores, ainda que nós somos falhos, mas nós reconhecemos justamente que nós somos um pecador, então nós necessitamos de um grande Salvador. Quem é esse Salvador? Cristo. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender a importância da fé, saber que sem fé é impossível agradar a Deus, e é através da fé que nós temos a salvação em Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!